houve uma pancada na janela, como se alguém desse um soco na janela. Sim. E aí sim, na janela do quarto, aquelas janelas que abre, persiana, né? Aham. Com aquele vidro que desce. E o vidro descolou da janela. E o vidro foi para cair, ia cair bem em cima do meu irmão. Meu pai, na hora com o barulho, meu pai acordou e colocou a mão segurando o vidro. Mas ia cair realmente em cima do meu irmão. Meu irmão não tinha um ano. Caraca. Eu sou uma pessoa assim que, apesar de ter acontecido algumas coisas, eu tento ser uma pessoa muito racional, Sim. né? Então, antes de pensar em algo assim sobrenatural e tal, eu tento racionalizar muito, né? Primeiro, mas tem coisas assim Não tem como, né? não tem como, cara, não tem como, cara. Tua primeira experiência foi quantos anos? Cara, aqui na casa, nessa casa que eu moro, né? Eu moro aqui praticamente de sempre, Sim. né? E uma coisa assim que logo que a gente mudou pra cá, eu tinha foi assim de uns 3 anos e a casa não tava terminada ainda, né? Meu pai acabou eu comprando de um cara que estava se separando da esposa e eles venderam a casa, só que estava sem terminar. E beleza, né? Meu pai reformou a casa, tudo, e depois de um tempo, acho que eu tinha uns 7 anos, 7, 8 anos, ele estava no fundo, era tipo uma hortinha no fundo da casa, Sim. né? E ele estava mexendo lá tinha um pé de acerola lá, ele estava mexendo nesse pé de acerola, não lembro se ele estava arrancando, alguma coisa assim. E ele achou um pote, né, de barro, um potão de barro. E nesse potão de barro tinha uns hominhos, tipo um hominho de brinquedo, Sim. sabe? Só que era todos eles. Eu lembro muito disso, cara, porque quando eu vi esses hominhos assim, eu pensei que era brinquedo. E eu queria brincar com aquilo e meu pai e minha mãe acabaram não deixando. E eu lembro bem assim, nítido, cara, que eram uns hominhos verde, a cara, assim, o corpinho verde, com uma roupa branca, né? E tinha esses hominhos e junto com isso tinha uma outra coisa, um embrulho junto, que meu pai e minha mãe não deixou eu ver. E até hoje, às vezes eu pergunto para eles, às vezes né, surge o assunto, e eles não falam o que era aquilo, né? Eles não comentam aquilo. E isso aí ficou muito marcado para mim, porque depois disso algumas coisas começaram a acontecer, né? E eu lembro que minha mãe, né, meu pai sempre, uma vez ou outra, eu sempre ouvi eles associarem coisas estranhas que estavam acontecendo com aquilo, né, aquele achado deles, né? Só me conta uma E, coisa, antes da gente dar continuidade, só me dá um detalhe. Me descreve mais assim esse vaso. Como é que era? Era uma. cara, era imagina assim, um vaso redondinho assim, Acho que é de só que baixinho barro. de barro. Tipo Assim, aqueles, cara, tipo aqueles, tipo aqueles alguidares de macumba. cara, não, porque aquele era um pouco maior, né? Ele era menorzinho, ele Tá, era tipo tipo aquela uma restaurante de comida mineira que cumbuquinha, tem sabe? aquelas cumbucas. Isso, Tá, show. Aham. isso, Sim. isso. Ele era um pouco menor, Sim. Aí tinha o né? que dentro, exatamente, E, e, assim? ti- e, ti- e tinha, uma, e tinha eu lembro que tinha ele, uma tampa de barro também, ele estava amarrado. Sim. Tava amarrado o quê? Com Então, uma corda de sisal? Como é que era? não, tava amarrado com pano mesmo, com tira. Tá. Se eu não estiver enganado, é porque assim, eu era muito pequeno, né, cara? Mas se eu não estiver enganado, era até um jeans que Sim, tava. era meio azulado a parada, assim. É, Tá.
né? E eu lembro que meu pai achou aquilo e ele desembrulhou lá e tal. E eu só lembro mesmo de ter visto esses hominhos, era uns hominhos. Pra mim era brinquedo, eu pensei que era brinquedo, né, cara? Até hoje, pra falar a verdade, até hoje, eu não sei muito bem Qual era o o tamanho de que cada tinha boneco disso disso. daí? Qual era o tamanho de cada Cara, boneco? parecendo aqueles bonecos de Lego, tá ligado? Ah, o Lego é um pouco Aqueles. menor que isso aí, hein? Playmobil, É, Playmobil, Playmobil. não, mas eu falei isso, Ah, isso, né? E eu lembro assim, uma característica que me chamou uma atenção foi que eles eram verde com roupa branca, né? eles tinham cara de humano. Como é que era? Cara, não tinha, não tinha cara de humano. Pra mim assim, pensando agora, cara, naquilo, pra mim era como se fosse um hominho de um homem sapo, sei lá, sabe? Sim, aham, tá, Por tá. ser verde, Tipo, né? A cara meio arredondada, sim. né, Tipo um cara? personagem de Star Wars, meio que ele ia ter meio Isso, esverdeado e tal, assim. exato, é aquilo. Só que eu lembro que quando eu era bem nítido, assim, porque eu estava próximo dele, do meu pai, quando ele achou. E quando eu vi ele tirando, ele pegando, assim, os bonequinhos, colocando, eu já, pô, criança, né, cara? Sempre gostei de homem e tal, eu coleciono até hoje. E aí eu peguei e Cuidado fui. cuidado com essa frase aí. Sempre gostei de hominho. Mas tá tranquilo, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Pode colecionar. Normal, normal, né, cara? É, Quem nunca? quem nunca, né? Quem nunca gostou do hominho? Quem nunca, Mas então. né? Eram quantos Aí eu bonecos? Eram fui, quantos bonequinhos? cara, não lembro assim direito, cara. Eu acho, assim, eu me recordo assim de pelo menos uns três Ah, tá. que eu me Entendi. recordo assim. Eu sei que era mais de dois, era mais de dois. Aí eu fui para pegar e tal, e aí meu pai logo que meu pai percebeu que eu estava chegando perto assim, eu lembro que tinha alguma outra coisa que eu não consegui mesmo ver. Eu não consegui ver dentro do pó que ele arrancou. E nessa hora ele já falou para mim para sair dali, ir para chamou minha mãe para mim me pegar e tal. Não deixou eu ver. Aí eu lembro que minha mãe pegou, pediu para ele ficar no quarto, né? Aí eu fui pro meu quarto. E aí ele chamou minha mãe, os dois conversaram, não sei o que aconteceu. Eu sei que meu pai saiu com aquilo e não voltou sem aquilo. Sim. E aí eu perguntando o que era, e meu pai e a mãe desconversaram, né? Não falaram o que era para mim. E aí, e aí que tá, né? Que vem a primeira experiência, porque quando isso aconteceu, eu lembro que eu ia para a escola de manhã, né? Primeira série, e à tarde eu ficava em casa. Meu pai ele chegava do trabalho lá com umas 2h30, 3 horas, e minha mãe ia para o trabalho dela, né? Que a minha mãe trabalhava em escola, sempre trabalhou em escola. Ela ia para a escola mais ou menos 1 hora, 1h30. Então, nesse intervalo de tempo, a minha vizinha ficava me olhando. Só que, assim, ela ficava na casa dela e ela vinha me ver como eu estava e voltava, né? Aí eu lembro que eu tava assistindo aquele filme que passava no SBT, Cinema em Casa. Aham, aham. Eu sempre ficava assistindo aquilo. E eu deitado no sofá, tudo aberto, janela, tudo aberto, 1h30 da tarde, mais ou menos esse horário. Eu me lembro porque minha mãe já tinha saído para trabalhar e meu pai não tinha chegado ainda. Cara, isso de dia, cara, 1h30, por aí. Eu assistindo o filme, dá um estouro, cara. Eu ouvi como um estouro mesmo, sabe? E eu tive a sensação, foi uma sensação que, que escureceu a casa. Sim. E isso me assustou, porque eu estava assistindo televisão e dá um estouro. E aí eu peguei,
aquilo começou a ficou escuro de repente, e eu fui tentar sair para fora, pro quintal, e aí eu percebi que a casa estava trancada, né? As janelas estavam fechadas, a porta estava fechada, tanto a porta da sala, a porta da cozinha. Nossa, cara, eu fiquei desesperado, e eu não conseguia abrir a porta. E aí eu peguei, pulei por cima do sofá, forcei um pouco a janela e pulei pela janela, né? Sim. E saí de casa. E aí saí, fiquei na calçada de casa, na rua, e não voltei enquanto a menina não veio ver o que estava acontecendo. Sim. Eu fiquei na rua, cara. E aquilo me assustou muito, cara, porque é uma sensação muito estranha, cara, porque estava ensolarado aqui na cidade onde eu moro, cara, faz um calor lascado, sempre tá sol. E dentro de casa, sabe quando tá nublado, vai chover e a casa fica escura? Aham, sim, sim. Você vê caindo a luminosidade. Isso, exatamente. Foi isso que aconteceu. Só que quando eu saí pra fora, cara, pô, solzão, cara. Solzão, sem nuvem, tá ligado? Aham. E aí que eu entrava mesmo em casa, cara. E aí eu fiquei na rua. Né? Só E uma aí coisa, a explosão, você só ouviu um barulho de explosão ou você ouviu um barulho de explosão na TV? Não. Foi um barulho de batida. É como se as portas, janela, tudo tivesse batido ao mesmo tempo, Sim, com sim. força. E A aí isso televisão aconteceu. continua ligada. Continuou ligada, normal. Sim. Continuou ligada. E quando deu essa batida, que aí eu fiquei assustado, né, cara? Nossa, eu peguei, olhei, e aí eu vi que tava tudo trancado, e aí eu pensei, caralho, tava tudo aberto. E agora tá tudo fechado. Eu vou sair daqui. Sim. O que estava tudo aberto, que você tem certeza era o quê? Era a porta? A porta estava aberta. Sim. Eu tenho certeza porque eu tinha uma época eu tinha um cachorro, um pastor alemão, e ele estava entrando, e eu lembro que meu pai não gostava que ele ficasse dentro de casa. Sim. E como meu pai estava próximo para chegar, eu peguei, falei para ele ir para fora, assim, ele saiu pela porta da sala. Sim. Né? E a janela da sala estava fechada também? Quando eu vi essa batida, tudo estava fechado, tudo estava trancado. Você não estava na sala, você estava no quarto, né? Não, eu estava na sala. Eu tava na sala, estava assistindo TV na sala. Peraí, você estava na... Isso que eu não entendi, calma aí. Você estava na sala, vendo televisão, a porta do teu lado aberta. Porque tem a porta da sala Sim. aberta, né? A janela da sala aberta também. Sim. Né? E tudo aberto. E quando você viu o estouro e tudo escureceu, você viu a porta fechar? Não, eu não. Então, isso que tá. Eu não vi. Eu tava prestando atenção na TV. Tava assistindo. Então, tava assistindo. Quando eu ouvi esse barulho, é que eu fui. Porque eu ouvi o barulho de batida, eu pensei que o vento tinha batido a porta. Sim. Só que aí eu olhei e a porta estava fechada. E aí a janela estava fechada também. Sim. Porque aí... A janela era de abrir assim igual porta ou era de correr? Não, aquela de correr. Caraca! De correr. Então, se fosse o vento, não ia ter feito nada. A do quarto era de abrir, né? Sim. Só que a da sala, não. A da sala era de correr. E fechou também. E aí, quando estava fechado também, cara. Estava fechado. E aí eu vi tudo ficando escuro e falei, não. Aí eu abri a janela da sala e saí pela janela. Caraca. Você não conseguiu abrir a porta porque a porta ficou trancada? Não, a porta estava trancada. A porta estava trancada. E estava sem chave? Eu estava sem chave. Então isso que me assustou, porque foi a mesma porta que meu cachorro saiu. Entendeu? Sem chave não tem como trancar a porta, pô. Então, entendeu? Então, porque o que eu pensei? Eu pensei assim, a janela, o vento bateu a porta, fechou. Só eu me abri. Só que quando eu fui abrir e vi que estava trancada e as janelas tudo fechada, né?
Peguei e saí fora, cara. Pô, totalmente. Entendeu? Você chegou a ver se os outros cômodos também estavam com a porta. Nem fui. Você ficou na Nem sala fui direto, atrás. né? Não, nem fui atrás. Caraca. Porque assim, pra mim, pra mim era nítido, cara, que a porta tava fechada, tava aberta e a janela tava aberta. Né? E quando eu via. Porque assim, o sofá ficava bem próximo da porta, e aí eu tomei aquele susto, eu coloquei a mão assim para abrir, aí eu tava trancado. Aí eu pensei, será que emperrou alguma coisa? Aí eu Sim. fui ver, realmente estava trancado. Cara, como se Aí eu você olhei tivesse pra janela. apagado no tempo e voltado segundos Isso, depois. exato. Como se naquele momento alguma coisa acontecesse, Te deu um em fração de blackout. segundos. Aí, meu, eu fiquei na rua. E aí, beleza. Aí chegou tua mãe ou teu pai, né? Aí vocês entraram. Qual foi a reação? Não, falou que não, que eu lembro que eles falaram assim, meu pai, né? Falou assim, que não, porque eu tava assistindo esses filme trash na TV, e isso fez eu achar que, Sim. entendeu? A chave não, não achou a chave, foi achar a chave no quintal perto da onde era a casinha do cachorro, A não ser que o entendeu? cachorro tenha saído e trancado a porta, né? Você só segura, cara. Então, aí aconteceu isso, cara. E aí eu fiquei meio assim. E foi nessa época que começou, e foi nessa época que começou também. Eu até umas paralisias do sono também começou a partir daí, Toda semana né? alguém com paralisia do sono. Toda semana. Né? Não, Como é que foi a tua né? experiência com paralisia do sono? Cara, falar a verdade, não foi assim de ver coisa, nada disso não, cara. O pessoal fala que vê muita coisa, né? Não Sim, foi nada disso não. A sensação é realmente de acordar e não conseguir se mexer. É isso. sim. Hum, Você O não que já via me deixava nada, não via nada. não, nem som, nada disso. Não via nada. Mas assim, me enchia de medo, cara, porque eu não sabia o que era, então eu acreditava que era aquela doença que o pessoal. Catalepsia, né? Nossa, eu tinha um cagaço de morrer, de o pessoal Aham. achar que eu tava morto e me enterrar, É. sabe? Eu Pô, tinha essas paradas, imagino, totalmente, né, imagino. cara? É. E aí, Será que nossa, você é eu ficava. enterrado vivo? Caraca. Exato, eu tinha isso. Até eu falar pro Aí, pessoal que o meu medo não era morrer. aí Meu tu medo era de tinha. não morrer. É, exatamente. O medo era de ser enterrado, não era de morrer. Deixa eu te falar. E aí, quais foram os outros momentos que você teve experiências Cara, sobrenaturais, assim? cara, teve. Depois de um tempo, aí já passou um tempo, aconteceu algumas coisas com minha mãe também, assim, de uma espécie de possessão, algumas coisas desse tipo. Aham, manifestação espiritual. E aconteceu, né? Só que minha mãe, ela acabou, a família inteira, minha mãe, a família inteira, minha mãe são evangélicos, né? E Sim, aí o pessoal veio aqui, fizeram orações e tal. E aí parece que deu uma tranquilizada sim. nisso. Aí passou um tempo, meu irmão nasceu, eu tinha uns 9 anos, era 9 anos de diferença entre eu e meu irmão. E aí meu irmão nasceu, e quando meu irmão nasceu, parece que voltou a acontecer algumas coisas Sim. depois que meu irmão nasceu. Teve uma ocasião, e aí é bem curioso, porque parece muito com o que aconteceu comigo quando eu tinha uns 7 anos. Porque meu irmão dormia junto com meu pai e com minha mãe no quarto deles, e ele bebê, né, dormindo entre os dois. E, cara, eu tinha um pastor alemão, um cachorro bravo pra caramba. E eles, o que aconteceu? Eles dormiam de madrugada, eu no meu quarto, eles no quarto deles. Houve uma pancada na janela, como se alguém desse um soco na janela. Sim. E aí sim, na janela do quarto, aquelas janelas que a persiana, né? Aham. Com aquele vidro que desce. E o vidro descolou
da, da janela. E o vidro foi para cair, ia cair bem em cima do meu irmão. Meu pai, na hora com o barulho, meu pai acordou e colocou a mão segurando o vidro. Mas ia cair realmente em cima do meu irmão. Meu irmão não tinha 1 ano. Caraca. Sabe? E eu sempre tive o sono muito pesado. Entendeu? Pode estar acabando o mundo que eu não acordo. Sim. E aí, no outro dia, meu pai e minha mãe, né, a gente tomando café, minha mãe falou assim, não, você não ouviu o que aconteceu e tal? Eu falei, eu não ouvi nada. Aí minha mãe falou assim, vai lá na janela ver o meu pai arrumando a janela, né? E a janela, cara, aquelas parecendo, né, de metal, Sim. porque é aquela que fecha e o vidro depois se desce. Aham. Realmente tinha um amassado, cara, na janela, né, Tipo uma no moça. metal. Sim. Isso, um amassado. Aham. E aí falou assim, será que alguém jogou um tijolo, uma pedra, alguma coisa, cara? É, de Só maldade, que, né? só que, tipo, se jogasse, ia estar no quintal. Sim. Não tinha nada no quintal. É, e o teu cachorro também ia dar um sinal, né? Cara, o cachorro não latiu, não fez nada, cara. Minha mãe falou assim que quando caiu o persiano, a janela ficou aberta, a janela, né? A casinha dele era bem próxima à janela e nada aconteceu. E não tinha nada no chão, nada. Nenhuma pedra, nenhum tijolo, nada, sabe? E o meu pai ainda questionou isso, falou pra minha mãe, né? Falou assim, mas como que alguma coisa atingiu aqui, né? Se fosse um tijolo, uma pedra, alguma coisa desse tipo, ia estar aqui, no quintal, né? E o Aham. engraçado, cara, é que mesmo se fosse alguma coisa desse tipo, ia marcar a janela, né? Ia sair tinta, sei lá, né? Mas não, foi realmente um amassado mesmo. Um amassado. Como se alguém tivesse dado uma porrada Que ali. loucura, cara. Não, a ponto de cair o vidro. Porra. Caiu, cara. Tem aquelas. Como fala? Tipo as Ah, cantoneiras pra segurar o vidro, né? isso. Arrebentou aquilo, cara. Arrebentou aquilo. Arrebentou e o vidro não quebrou, né? Também tem isso. Não, exatamente, o vidro não quebrou. Porque o vidro podia ter estilhaçado também, né? Totalmente, Não, é. Ia ser um não, prejuízo bem ele, maior. ele, ele caiu inteiro. Ele caiu É. inteiro, né? Caraca, que loucura. E aí, o que mais que aconteceu depois assim que tu achou estranho? Cara, aí, enfim, voltou a acontecer, né, algumas manifestações com a minha mãe, a tia dela, né, que as duas são muito próximas, tanto que fisicamente elas são muito parecidas. Né, também começou a ter algumas coisas relacionadas a isso, né? Só que aí foi de novo, a família entrou em oração, esquema de jejum, né, tudo. Veio o pastor aqui algumas vezes, ungir a casa, né? E aí realmente aquilo parece que, né, nada assim, vamos falar assim, teve algumas coisas assim, mas perto do que aconteceu antes não teve tanto assim, né? Teve coisas de ver vulto, algumas coisas desse tipo, mas algo assim que realmente me deu medo mesmo com relação à casa foi isso, Sim. né? Foi isso. Quando tinha essas manifestações, a, a entidade falava alguma coisa que você pudesse ser suspeita que era alguma Nada, cara. oferenda? Ai, merda, quebrei o negócio. Antigo morador, essas coisas assim? Nada. 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 Acontecia essas coisas, sabe? É, parece que era uma coisa para assustar mesmo, sabe? Não tinha algo assim que dava a entender que queremos algo ou essas coisas estão acontecendo por essa razão. Não, Sim, simplesmente acontecia, cara. Simplesmente acontecia. entendi. Que loucura. Doideira. E, e aí depois que isso aconteceu, aí deu uma parada, né? Depois com relação à casa, não teve
Não teve mais. Isso. Apesar de ter acontecido outras coisas fora da casa, assim, que. Aí, algumas coisas assim, bem estranhas, né? Tipo o quê? Roland, action!